Oi gente, tudo bem? Sou eu, Fefe, e bem-vindos de volta a mais essa videoaula de literatura, né? E agora nessa aula a gente vai falar sobre o arcadismo no Brasil, né? Caso você tenha perdido ou esqueceu de ver primeiro a minha primeira aula sobre arcadismo, não esquece de conferir lá, só para as coisas fazerem mais sentido, enfim, para você não ficar se confundindo, né? Então, vamos começar a botar para quebrar aqui. Então, vamos lá. Vamos só dar uma recapitulada aqui no contexto histórico aqui do Brasil quando o arcadismo apareceu. Né? O arcadismo aqui no Brasil durou de 1768 e foi até 1836. E o mais importante assim que marcou a história nesse período, né, no arcadismo foi a Inconfidência Mineira. E a gente dá destaque para a cidade onde a Inconfidência Mineira aconteceu, que é Vila Rica, em Minas Gerais. Né? Então lembra que a gente falou que estava tendo iluminismo nessa época também? Você provavelmente já estudou a história do Brasil e sabe que a Confidência Mineira foi. Então tem tudo isso daqui que vai influenciar no arcadismo, né? Então vamos falar de um autor super importante que é o Tomás Antônio Gonzaga aqui, que viveu de 1744 até 1810, né? E aí, assim, vão ter basicamente dois tipos de poesia que a gente fala quando se trata de Gonzaga, né? Tem a poesia lírica, né, que são as lírias de Marília de Dirceu. Então, só para esclarecer, né, líria seria poemas. Marília, na verdade, foi o nome que ele deu para substituir de Maria Doroteia, que era uma mulher que ele era apaixonado por ela, e Dirceu era ele mesmo. Né, só para explicar um pouquinho o que ele fala, né, nessas liras, né, é que ele era apaixonado pela Marília. E assim, nesses poemas, em vários, ele fala de como ele gosta dela, mas também acaba refletindo um pouquinho da realidade brasileira, né, de Minas Gerais, né, e falando que ele quer fugir com ela, que desistiria de tudo, todos os bens materiais, todas as riquezas deles para ter o amor dela. E aí também eles virariam pastores e tal. Ele chama ela de pastora e não sei o que, porque o arcadismo tem tudo isso do pastoralismo, né? E também tem a poesia satírica. Lembra que eu falei, né, na aula do Barroco, que toda vez que fala de poesia satírica é porque tá fazendo uma crítica? Então, e aqui não é diferente. A poesia satírica do Gonzaga seriam as cartas chilenas, né, que são conjuntos de textos sem autoria que foram publicados na Vila Rica no século XVIII. Né? Então, assim, essas cartas foram publicadas muito tempo depois que elas foram escritas e ficaram circulando lá na Vila Rica. Essas cartas, né, elas são escritas em versos decassílabos brancos, ou seja, né, tem 10 sílabas, né, cada verso, mas eles não têm muito esquema de rima, né? Mas tem estrofe, tudo bonitinho e tal. Só que assim, o que tem de especial nessas cartas chilenas? Porque Gonzaga, nessas cartas, ele fazia uma crítica muito grande de o que estava acontecendo em Vila Rica, tudo que estava acontecendo de errado, que ele estava ficando incomodado. Só que essas cartas eram meio que anônimas, mas com o tempo estudiosos, depois de lerem várias cartas chilenas, outras obras do Gonzaga, né, chegaram na conclusão que era de autoria dele, né? E aí aqui só alguns elementos das cartas, né? O autor das cartas se chamava Critilo, era o autor, né? Doroteu, que é o interlocutor, para quem que estava sendo escrita a carta. Assim, acredita-se que, né, Gonzaga estava escrevendo pro Cláudio Manuel da Costa. Toda vez que o autor, né, o Critilo, se mencionava o fanfarrão Minésio, ele tá falando do Luiz da Cunha Meneses, que na época era o governador de Minas Gerais. E toda vez que ele falava de Chile, na verdade ele tava falando de Minas Gerais. Toda vez que ele tava falando de Santiago, ele tava se referindo à Vila Rica. Outro autor muito importante, já que a gente, né, mencionou ele, vamos falar do Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 5 de junho de 1729 e faleceu em 4 de setembro de 1789, né? Basicamente, só algumas características,
né, para você saber um pouquinho dele, né, que ele foi que inaugurou o arcadismo do Brasil, né, ele usava vários pseudônimos como Alceste, Alceste Satírico. Ele foi um grande sonetista, né, ele sempre foi muito fiel ao modelo Arcade e as obras dele já podem ser chamadas de pré-romantismo, né? E ele também falava muito sobre, né, o que estava acontecendo em Minas Gerais, das bandeiras também, e enfim, é isso. E só mais um detalhezinho antes da gente encerrar a aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a poesia épica do arcadismo brasileiro. Tiveram dois poemas principais que é importante a gente ter o conhecimento, que é O Uruguai, foi escrito por Brasílio da Gama, e ele é marcado muito pela originalidade, tipo, uma coisa completamente diferente que nunca tinha sido escrito até então. E também tem um Caramuru, que foi escrito por Santa Rita Durão, mas foi uma obra muito boa, só que é quase que imita os Lusíadas, não é tão original, não é tão marcado com a originalidade quanto o Uruguai. E aí é isso para essas aulas, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, me mandem. Eu vou responder no maior prazer, como vocês sabem, né? E aí, assim, a gente vai se ver numa próxima aula, talvez numa próxima matéria, um próximo conteúdo, quem sabe, né? Enfim, tchau, até mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!